Boa noite a todos, que a paz de Jesus, nosso Mestre, esteja em nossos corações. Então, hoje eu vou fazer a leitura de harmonização, extraída das obras fundamentais do Espiritismo e das mensagens de Emmanuel e André Luiz. Queridos irmãos, antes de tudo, serenemos o nosso coração. Respiremos profundamente, buscando a paz que nasce do equilíbrio interior. A vida é o maior dom que recebemos de Deus, um presente sagrado, concedida para o nosso crescimento espiritual. Em O Livro dos Espíritos, os benfeitores ensinam que a existência corporal é uma oportunidade de aprendizado. Cada dia é uma lição, cada encontro é um degrau. Cada encontro é um degrau. Cada desafio é um convite à evolução. Por isso, cuidar da vida é, antes de tudo, respeitar essa dádiva divina. Cuidar da vida é cuidar do corpo, instrumento do espírito, preservando-o com sobriedade e gratidão. Mas também cuidar da mente e do coração, nutrindo pensamentos elevados, sentimentos de amor, esperança e fé. Emmanuel nos recorda que a vida é tesouro sublime que devemos santificar em serviço ao bem. E que a saúde verdadeira não está apenas na forma física, mas na harmonia entre o que pensamos, sentimos e fazemos. André Luiz, em suas lições de Nosso Lar, nos mostra que o descuido com o corpo, o desequilíbrio das emoções e os excessos da alma acabam por ferir o nosso próprio caminho espiritual. Assim, cuidar da vida é também servir, perdoar, compreender e agradecer. É reconhecer que em cada instante é uma oportunidade de renovar o amor e espalhar a luz que trazemos em nós. Hoje, ao nos recolhermos em prece, agradeçamos a Deus pela bênção de existir, pelo corpo que nos serve, pelas experiências que nos ensinam. Peçamos sabedoria para viver com equilíbrio, serenidade e propósito. Que possamos cuidar da vida, nossa e do próximo, com o mesmo zelo com que nosso Pai Celestial cuida de cada um de nós. Que a paz de Jesus envolva nossos corações. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez nessa casa. Toda semana a gente se vê, que coisa boa. Essa chuvinha maravilhosa, que agora já pode até parar um pouquinho. Então, convido os irmãos nesse momento a levar o nosso pensamento a Deus, uma palavra no nosso coração, a nossa mente, vamos relaxar. Vamos pensar em Deus, que é tudo Deus que Ele faz. Deus nosso Pai, que faz tudo bondade, Senhor. Esta noite estamos aqui, nossos irmãos presentes, que saíram dos seus lares. Está aqui conosco, Senhor. Então, Pai amado. Derrame dentro cada um aqui presente, que tudo aquilo que fizeram nos passos, que alcance. Saia daqui bem melhor do que chegaram, Pai amado. Estamos guardiões pela sua infinita misericórdia. Delight sobre todos nós protetores nessa prova da vida terrena. Mas sempre força, coragem, indignação, inspirando de tudo que é de bom, decente e do seu mal.
a nossa bondosa alma nos promete, fazer que sempre um amigo devotado esteja sempre ao nosso lado, passando as nossas alegrias. Que o nosso bom anjo nunca nos abandone, porque precisamos sempre estar conosco na nossa caminhada do dia a dia, Senhor. Essa prece em seu nome, a seguir os bons espíritos, mentor espiritual desta casa, desse trabalho, vem dar aqui, aberta a primeira parte do trabalho de hoje, desta noite, para a palestra, e com a nossa palestrante nova, que estamos de parabéns, né, pela primeira vez, vamos torcer por ela, que vai sair uma bela mensagem, com certeza, para o nosso pensamento. Que assim seja, muito obrigada. Palavra de Deus. Minha família Liliane. Uma boa noite a todos. Eu fico muito feliz, né, em estar fazendo a minha primeira explanação espírita na nossa casa, né, a casa que eu gosto tanto. Então, eu me sinto imensamente agradecida e feliz pela oportunidade. E hoje nós vamos falar sobre os cuidados com a vida. Acho que tudo a ver com a leitura de harmonização, né, eu acho que veio bem ao encontro, que vai falar o que nós estamos fazendo da nossa vida, né? Como nós estamos cuidando da nossa vida. Nós estamos num trimestre de 3 campanhas, né? O Setembro Amarelo, prevenção do suicídio. Estamos saindo do outubro rosa, né? Câncer de mama e colo de útero, e estamos entrando no Novembro Azul, destinado ao câncer de próstata, né? Para os homens. Então, o que estamos fazendo dessa vida? Nós recebemos essa vida, esse corpo e essa alma, esse espírito de Deus para vivermos da melhor forma possível. Nós viemos para cá para fazer alguns ajustes, para sermos felizes, mas também nós temos que cumprir certas tarefas. Então, nós temos que viver ela da melhor forma possível. Feliz, responsável, com humildade, sem orgulho, com responsabilidade. Daí a gente, às vezes, acontece que chega na metade do caminho, as coisas não acontecem como a gente quer, como a gente planejou, né? A gente começa a passar dificuldade, a gente começa a ficar triste, a gente acha que é incapaz, e daí a gente começa a ter pensamentos ruins, né? Pensamentos suicidas, pensamentos, né? E muitas vezes a gente tem pessoas que chegam ao ato final de tirar a sua vida. Então a gente pergunta, né, Allan Kardec perguntou para os espíritos, o homem tem o direito de dispor da sua vida? E os espíritos responderam, não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão da lei. No Espiritismo, o Espiritismo reconhece o suicídio como uma infração grave à lei de Deus, mas não é como um crime inafiançável. Em vez disso, o foco está na reparação e no aprendizado. Gente, o que quer dizer isso? Nós, quando estamos lá no nosso plano reencarnatório, fazendo o nosso planejamento reencarnatório, a gente faz muitos compromissos, porque a gente vem para cá para quê? A gente vem para crescer, tanto moral como espiritualmente, né? Então, é o nosso foco, é esse crescimento. Então, a gente vai lá, vai fazer muitos planejamentos, nós vamos nos comprometer. Nós vamos comprometer com o quê? A gente vai vir, né, para crescer, a gente vai vir para domar as nossas más tendências, né, para as nossas desavenças, a gente vai vir para se entender, a gente vai vir para uma série de coisas, principalmente para domar as nossas más tendências, como é que eu vou dizer? Enfrentar os nossos vícios de outras vidas. Então, a gente vem com uma carga de coisas para fazer. Chegando aqui, a gente esquece, né? A gente reencarna bebê e vai crescendo, e esquece que a gente prometeu muitas coisas e começa aqueles desamores que a gente teve em outras vidas aparecem, a dificuldade financeira que a gente teve em outra vida aparece, às vezes no decorrer aparece doenças, aparece perda de entes queridos,
aparecem muitas coisas, né? Muitas coisas que a gente acaba não conseguindo lidar com isso. Então, tem pessoas que começam a murchar, né? Elas esquecem, elas não se acham capazes, elas não estão tão preparadas o quanto elas achavam. Então, elas acabam dando um fim na sua vida. Tá? Então, isso compromete muito a evolução. Por quê? Nós já viemos com uma série de coisas para pagar. No momento em que nós terminamos com essa nossa vida, rompemos com essa nossa vida na metade do nosso trajeto, nós vamos levar mais cargas para as próximas vidas. E as próximas vão ser mais sofridas. Elas vão ser mais difíceis. Por quê? Acumulou. E nós tiramos o quê? O que Deus nos deu de melhor, a vida. Né? Então, por que é o que nós temos de melhor? Às vezes as pessoas dizem, mas a gente não vem para servir e ajudar na caridade, para... Sim, a gente vem para isso. Isso é um dos nossos objetivos, para o nosso crescimento espiritual. Mas, quando a gente está num avião, e a aeromoça diz assim, se houver despressurização, caiam as máscaras, arrume sua máscara e depois ajude os outros. Então, nós temos que estar em ordem para depois nós podermos ajudar os outros. E nem sempre isso acontece, tá? Nem sempre isso acontece. De novo, Kardec pergunta para os espíritos: quais, em geral, com reação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muitas diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas em todos os casos. Corresponde sempre às causas que produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. Mas a sorte não é mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em uma nova existência, que será pior do que aquela cujo interromperam. Então, o que quer dizer, gente? Nós somos únicos. Para Deus, nós somos únicos. Cada um com suas características, cada um com suas qualidades, cada um com seus defeitos. Nós somos únicos. Nem no momento da morte nós vamos ser todos iguais. As penalidades, até nem vamos dizer penalidades, porque vão ser uma reeducação, né? Elas vão ser diferentes, de acordo com o que a pessoa fez. Por exemplo, nós temos hoje, a depressão, ela está tomando um patamar muito gigantesco na nossa sociedade. Então, nós temos pessoas muito depressivas, né? E que elas fazem tratamento, altos e baixos, a tristeza profunda, não consegue desenvolver as atividades, não consegue sair da cama, não consegue, troca medicação, troca médico, interna, ela não consegue. Dali um pouco ela começa a se sentir inferiorizada, a autoestima baixa, ela vai se achar um peso para a família. Eu só estou atrapalhando, eu só estou, né? Ela começa a não ter forças, né? Então ela acaba pensando assim: nossa, a minha vida não serve para nada, eu vou acabar com ela. E ela acaba com a vida. Né? Esse é um tipo de suicida, aquele que ele não aguenta mais, ele é levado pela dor e pela inconsciência, de tanta dor, de tanta inconsciência. O estado psíquico dele está inconsciente, ele simplesmente vai. Nós temos aquele outro tipo de suicida que rompeu com a namorada, que sofreu um baque econômico muito grande, que teve perdas de familiares, né, que perdeu um familiar, que tem um familiar doente, que descobriu uma doença, né, descobriu que tem uma doença grave, e se acha impotente frente a todas essas coisas. Quando eu estava preparando a palestra, eu comentei com meu marido, e ele disse assim: tu sabia que eu sigo uma advogada e ela me disse que 25 homens se suicidaram no Rio Grande do Sul depois da enchente por causa das dívidas. Então, esses são momentos em que a pessoa tem que centrar, tem que conectar com Deus, tem que buscar Deus, tem que buscar força, ter fé. Para quê? Para que não ocorra uma besteira. Porque, às vezes, naquele impulso, naquela ânsia de resolver as coisas, não está dando nada certo. Porque, às vezes, na vida de uma pessoa, não acontece só a perda de um familiar, a descoberta de uma doença, a situação financeira. Às vezes, acontece 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, eles também vão para um plano espiritual de acordo com as sintonias dos seus pensamentos.
Nós temos também aquele outro tipo de suicida que está muito, muito, muito comum. É o suicida inconsciente. Quem estudou o Nosso Lar, quem leu o Nosso Lar, as obras de André Luiz, ele era um suicida inconsciente. Por quê? Porque ele usava álcool, ele tinha uma vida boêmia, ele fumava. Então, ele desgastou esse corpo que tem. Hoje em dia, nós também temos pessoas que usam álcool, também são boêmias, que a alimentação, hoje nós temos pessoas que se alimentam demais, compulsivamente, acabam indo para 200, 150, 200 quilos. Isso também é uma forma de suicídio. As drogas, né, que elas estão muito presentes hoje em dia na nossa realidade, principalmente nos jovens. Então, isso tudo leva a um suicídio inconsciente. A outra forma de suicídio que a gente diz que é uma de ação meritória é quando uma pessoa, sabendo os riscos, ela vai tipo assim, ela quer ajudar alguém, ela quer salvar alguém. É muito comum nos bombeiros, né? Mães que veem filhos cair na água, é muito comum. Eles sabem o risco de morrer, eles sabem o risco, mas eles querem salvar essa pessoa. Então, o senso de amor e de caridade deles é muito grande. Então, eles se jogam. Então, essa ação meritória, até eu copiei aqui porque eu achei bem legal, é um ato de salvar uma vida, especialmente quando o indivíduo arrisca a própria vida. Demonstra um grande senso de caridade e amor ao próximo. Essas são as qualidades que elevam a vibração do espírito e direcionam a regiões espirituais mais elevadas. Então, esse tipo de espírito, porque a gente sabe que o umbral, o Vale dos Suicidas, é tudo sintonia de pensamentos, né? Então, uma pessoa que quando suicida, ela está extremamente abalada psicologicamente, a sintonia de pensamento dela vai ser uma. Então, esse tipo de pessoa que morre para salvar alguém, que ela tem o amor ao próximo acima de tudo, o amor a um familiar acima de tudo, ela morre para salvar alguém, ela já é automaticamente resgatada para regiões superiores. Daí vocês vão me perguntar, tá, os outros vão todos para o umbral ou para o Vale dos Suicidas? Gente, como é uma sintonia de pensamento? É uma sintonia de pensamento. Eu estou abalada aqui. Eu acho que se eu tirar minha vida, eu vou resolver. Mas eu não vou resolver. Eu só vou aumentar o problema. Eu vou ir para outro plano, e lá no outro plano eu vou continuar abalado psicologicamente. E também, pior, eu vou estar com mais uma sensação de fracasso, de remorso, de culpa, de ter deixado a minha família. Então, uma série de sensações. Então, eles ficam realmente vagando, né? Vagando. Eu vou falar muito em ponto de luz, que são espíritos iluminados. No umbral, gente, ele está cheio de socorristas, que são espíritos de luz. Só que as pessoas que estão nessa região do umbral, elas não os veem. Por quê? Porque elas estão em outra vibração de pensamento. Tá? Liliane, tem o Vale dos Suicidas? Então, o Vale dos Suicidas, ele ficou bem falado naquele livro Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral. Eu tenho uma amiga assim de muitos anos que ela perdeu um irmão. E antigamente a gente sabia que a pessoa que cometia o suicídio, ela sofria muito, ela ficava lá no vale, sofrendo, vagando, né? E a gente não conhecia muito o espiritismo, não convivia, não frequentava. Mas ela me disse, eu vou ler um livro, Vale dos Suicidas. E ela começou a ler. Daí lá na metade do livro, ela disse assim, tu sabia, Lili, que tem o Hospital de Nazaré e todos os suicidas, eles são resgatados em algum momento e são levados para lá para serem tratados, para serem preparados para uma próxima encarnação. Então, a gente ficou sabendo desse vale, né, desse hospital. E Deus, gente, ele é bom, misericordioso o tempo todo. Ele não vai deixar um filho dele a vida toda lá. Ele vai resgatar. Ele vai resgatar. Os espíritos de luz vão estar lá, os pontos de luz vão estar lá. O que tem que acontecer? Tem que mudar a frequência. Ele tem que mudar a frequência, ele tem que ter momentos de luz. Então, para poder enxergar o socorro. Como é que se faz para mudar essa frequência?
Como é que se faz para mudar essa sequência? Muita responsabilidade para quem fica, né? Quem ficou, quem perdeu um ente querido aqui, ele tem que vibrar de uma forma diferente. Ai, mas é difícil. Eu sei que é difícil, é muito difícil. Você perdeu um filho, principalmente uma mãe. Você perdeu um filho, você perdeu um marido, né? É muito difícil. Mas a gente sabe que se a gente rezar muito, com amor, com fé, fazer caridade, né? Fazer caridade, todo o bem que a gente faz para a pessoa aqui na Terra vai juntar bônus para nós ajudar as pessoas nossas que estão em outros planos, para ajudar as pessoas nossas que estão aqui. Então, o orar, o mudar a sintonia, eu sei, é difícil, às vezes as pessoas choram, elas clamam, elas reclamam, e a pessoa lá, ela sente e continua naquela vibração. Porque, apesar de todo o sofrimento que eles têm lapsos, eles têm momentos que eles enxergam alguma coisa. Então, nesses momentos que eles enxergam alguma coisa, cabe a nós que ficamos aqui, a rezar, orar, pedir que eles encontrem a luz, pedir que eles se acalmem, dizer que ama eles, lembrar dos momentos felizes que passaram juntos, né? Então, tudo isso é importante para que a pessoa consiga ir aos poucos recobrando a sua consciência e aos poucos procurando o auxílio, porque ela fica lá, vagando. Divaldo Franco conta a história que ele teve uma irmã, ele é uma família, eu acho que de 13 filhos, né? Ele teve uma irmã que tirou a vida. Ela já era casada, tinha filhos. Ele devia ter uns 11 anos de idade. E ele via muito essa irmã em sofrimento. E um dia apareceu a mentora dele, a Joana de Ângeles, e até deu uma xingadinha. O que é isso, Divaldo? Ai, a minha irmã, ela está sofrendo. Eu disse, faça alguma coisa, ela disse para ele. E ele, o que eu vou fazer? Reze para ela, faça o bem, faça caridade, faça alguma coisa que você vai ajudar a sua irmã. Daí ele pensou, o que eu vou fazer? Né? Daí ele começou a ajudar as crianças em Salvador, que Salvador é um local muito pobre, e daí ele foi montando a mansão do caminho, foi recebendo crianças, e dali um pouco, acredito que foi a Joana de Ângeles, disse assim, a tua irmã está aqui. A irmã dele estava na mansão do caminho. E como ela teve muita debilidade, ela estava muito debilitada, ela desencarnou quando criança, né? Sequelas do suicídio que ela cometeu. Então, até Divaldo Franco, na família dele, teve, né, um caso assim e se resolveu como? Com amor, com caridade, com fraternidade. Né? Então, isso é muito importante para quem fica. É doído, mas vamos fazer com que isso se torne diferente. Né? Chico Xavier também diz, né? Oração de mãe. A oração de mãe, ela arrebenta as portas dos céus. Então, se é teu filho, reze por ele. Reze com amor, com carinho, com lembranças boas. Não aquela coisa angustiada, chorosa, clamando piedade. Não, vamos emanar coisas boas. Esse mês que passou, setembro, foi o Setembro Amarelo. Né? Até hoje eu estava conversando com uma amiga, ela disse, Liliane, não pode mais dizer Setembro Amarelo. Daí eu fui pesquisar. Não, até pode. É uma lei, né? É um mês todo dedicado à prevenção ao suicídio. Só que o que está acontecendo? Está acontecendo muitas desavenças na maneira de divulgar. Então, tem pessoas que querem divulgar, tem pessoas que não querem. Mas, realmente, a gente tem, no Brasil, o Setembro Amarelo. Como é que começou o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo começou nos Estados Unidos, né? Tinha um menino de 17 anos, Mike. O Mike, ele era apaixonado por carros, ele tinha um Mustang 68, que ele pegou num ferro velho, arrumou toda a parte mecânica, ele também pintou esse Mustang de amarelo. Era um menino muito, aparentemente, feliz, alegre, gostava dos carros antigos, consertava os carros, só que um dia ele deixou um bilhete para o pai e a mãe, dizendo assim, papai e mamãe, não se culpem, eu amo vocês. E tirou a sua vida com o seu Mustang amarelo.
Então, foi um baque na cidade, os colegas de aula, todos, né? Então, no velório deles, eles resolveram, os amigos foram todos de amarelo, flores amarela, em homenagem ao Mike e seu Mustang. Os pais do Mike, apesar de estarem muito abalados, chocados, né, eles fizeram 500 bilhetes. Eles fizeram 500 bilhetes e escreveram assim: se precisar, peça ajuda. E colocaram o telefone. E esses 500 bilhetes, os colegas de Michael colocaram essa fitinha que eles tinham levado, eles colaram essas fitinhas e distribuíram para as pessoas que foram no velório e para as pessoas. Depois foi replicado, esses bilhetes foram replicados em 5.000 com essa mensagem e outras mensagens de autoajuda. E semanas depois, os pais de Michael começaram a receber telefonemas de pessoas que tinham desistido de tirar a vida porque tinham visto o bilhete e tinham procurado a vida, tinham procurado ajuda. Né? Então, acho que desde ali, né, essa ação foi tão grande que ela foi replicando em várias regiões dos Estados Unidos, né? E assim se tornou uma campanha quase que mundial. Eu acho que todos, não sei se todos, mas muitos países, inclusive o Brasil, trouxeram de lá essa campanha, né, para a prevenção do suicídio. Agora vamos nos colocar no lugar dos pais do Michael. Eles estavam extremamente tristes, chocados, abalados. E o que eles pensaram? Eles pensaram no próximo. Eles pensaram que eles não queriam que outros adolescentes fizessem o que o filho deles fez. Eles pensaram que outros pais não passassem o mesmo sofrimento que eles passaram. Então, eles fizeram isso e se tornou uma ação enorme, né, que passou as fronteiras dos Estados Unidos. Podemos fazer, assim, também uma analogia o que acontece aqui na nossa cidade. Na nossa cidade tem uma crença, vocês sabem, né? Quem é daqui desde sempre sabe. Um tirou a vida, vão 7. Não é verdade? E as pessoas ficam, meu Deus, fulano tirou a vida, quem será o próximo? Quem não sei o quê. Então, replica esse pensamento, replica essa sintonia de dor, essa sintonia de morte. Então, acontece, né? A gente cai aqui é uma cidade pequena, todo mundo fica sabendo de tudo. Então, a gente cai nesse engodo. E a gente sabe, a gente é espírita, a gente sabe. Vêm os espíritos obsessores. Daí eles dizem assim, viu, fulano fez isso, acabou com o sofrimento dele. Ele acabou. Por que tu não faz a mesma coisa? Então, vai indo, que a pessoa vai. E assim vão muitos. Então, como uma atitude boa, como a dos pais do Michael, trazem coisas boas, trazem resultados bons, a sintonia ruim... A sintonia ruim também vai trazer coisas ruins. Ano passado teve uma série na Netflix, não sei se vocês viram. Eu não vi, né? Mas essas séries eram As 13 Razões. Foi uma série que falava do suicídio de uma menina de 13 anos, que ela deixou 13 gravações para um amigo e eles foram assistindo. Essa série foi até retirada da Netflix. O que aconteceu? Uma onda de suicídios de adolescentes que se identificaram com o personagem da série. Então, gente, quem tem filhos tem que cuidar muito que os seus filhos veem. O que eles estão se alimentando, né? O que está alimentando a vida deles, a criatividade deles, a hora de lazer deles. Porque isso foi uma série que aconteceu na internet. Né? Então, essa primeira parte eu quero passar para vocês? Que devemos valorizar a vida, foi o bem maior que Deus nos deu. Então, ela é nossa, nós estamos aqui para viver bem, para crescer espiritualmente. O nosso crescimento não deve ser só material, a gente tem que crescer principalmente espiritualmente, nós temos muito que melhorar, sintonia de pensamentos, nós temos muito que melhorar, porque nós somos muito imperfeitos, e que nós viemos com uma coisa, certas atividades nós vamos ter que fazer, não adianta, ela vai fazer parte do nosso planejamento reencarnatório. Às vezes tu acha, eu perdi, fali. Faz parte do teu planejamento reencarnatório. Talvez você não sabia lidar com dinheiro. Né? O meu marido que eu amava tanto, ele morreu. Faz parte.
Às vezes era para ser assim, às vezes ele veio para te ensinar o amor. Então, a gente trouxe as nossas cargas e nós temos que cumprir. Senão, nós vamos acumular dívidas para depois. Olha, agora não está indo. Mas nós vamos falar sobre viver, né? Hoje, eu acho que nós estamos aqui, nós temos várias faixas etárias, né? E hoje está muito bom viver, né? Quem é mais velho sabe que antigamente não tinha telefone, às vezes as mulheres não tinham máquina de lavar roupa. Então, hoje está muito bom viver. Nós temos tudo, nós temos conforto, nós temos carro, podemos viajar, aviões mais baratos, nós podemos viajar, nós podemos passear, nós temos acesso à educação. Na nossa região, quase todas as pessoas têm acesso a alimentos, à educação, à saúde. Nós não vivemos numa região precária, né? Então, nós podemos viver muito bem. Mas nós estamos vivendo bem? Nós estamos levando a vida numa boa? Não. Nós estamos sendo tomados pela ansiedade e pela depressão. Pela ansiedade e pela depressão. Essas são as duas coisas que estão acabando com o ser humano. A ansiedade, gente, no Brasil, nós temos 19 milhões de brasileiros ansiosos. Tá? 19 milhões de brasileiros ansiosos. Por quê? Porque nós estamos correndo muito. Para ter essa vida boa que a gente quer ter, todo mundo quer ter, gente, todo mundo quer ter uma vida boa, uma casa boa, né? Nós estamos trabalhando muito para ter essa casa, para ter esse carro, para viajar. Então, a gente está muito pilhado, o celular está nos deixando muito ligados, conectados, a gente tem muita informação, toda hora a gente está sabendo uma coisa, aconteceu lá no outro lado do mundo, a gente já está sabendo aqui. Então, a gente está muito, muito acelerado. As crianças, gente, eu que trabalho em balcão de farmácia, as crianças estão medicadas. Elas estão medicadas porque elas estão muito ansiosas. Né? Os pais querem, claro, ninguém faz por mal, gente, ninguém faz por mal, mas os pais querem que os filhos sejam bons, que eles tenham uma boa educação, e com isso as crianças não estão sendo crianças, elas passam ou o dia na escola, ou elas fazem aula de inglês, elas fazem futebol, fazem vôlei, fazem ginástica, fazem de tudo, né? Além das atividades escolares. Então, está sendo difícil, tanto para os pais quanto para as crianças. Então, daí está todo mundo ansioso. Como nós vamos identificar que nós somos ansiosos, né? Suor excessivo, falta de ar, taquicardia, tremores, cansaços e problemas digestivos. O que a gente vai fazer para melhorar? Vamos procurar o que fazer para melhorar. Vamos fazer terapias alternativas, né? Vamos nos conectar, vamos ter religião, religiosidade, ensinar os nossos filhos a frequentar uma religião. Não estou falando de ser espírita, não. Qualquer religião, qualquer conexão com Deus, que hoje está faltando, né? Vamos desacelerar, vamos avaliar se a gente precisa daquela casa tão grande, aquele carro tão caro, se o teu filho precisa fazer 2 ou 3 idiomas. Então, nós vamos reavaliar e ver o que é importante para nós. O que vai nos fazer verdadeiramente feliz. Então, hoje, o ansioso de hoje é o futuro depressivo de amanhã. Porque a próxima escalada vai ser a depressão. 300 milhões de pessoas no mundo são depressivas. Tá? Isso é uma pandemia. É muita gente. Né? E como é que a gente vai fazer com tanta gente depressiva? Né? Quais são as características da depressão? O que era ansiedade antes, agora começa a ser depressão. Tristeza, culpa, baixa autoestima. E a pessoa vai se sentindo cada vez mais. Eu não consigo dar conta das minhas contas, eu não consigo dar o que o meu filho quer, eu não consigo isso, e eu vou ficando triste, eu vou me sentindo culpado, a minha autoestima vai baixando, a minha namorada terminou comigo, não era isso que eu queria. Então, uma série de fatores vão fazendo com que a gente vai aumentando, a gente vai crescendo, a ansiedade vai aumentando, vai crescendo e vai virando uma depressão. E uma depressão, gente, ela é muito triste. Quem tem depressão sabe, são altos e baixos. A pessoa vai fazer o tratamento, ela faz o tratamento, ela começa
Hoje tem tratamento para depressão. Lá na época de Mike, 1994, eu lembro que eu ainda fazia faculdade, a gente não estudava nada de depressão, não tinha nada. Nós tínhamos benzodiazepínico, que são os calmantes, os tarja preta. Então não se estudava nada de depressão. Hoje tem síndrome de Burnout, tem bipolaridade, tem crise de ansiedade, hoje tem vários medicamentos. A medicina e os laboratórios farmacêuticos cresceram muito. A fluoxetina, que foi muito usada para depressão, que foi um marco no tratamento da depressão, ela foi começar a ser usada no final dos anos 90. Eu já era formada, eu já tinha farmácia, e daí foi um boom. Dali para frente começou a se tratar a depressão, não os sintomas, porque antes se tratavam os sintomas. As pessoas dizem assim, eu tenho uma úlcera nervosa, que era o sintoma gástrico, né? A úlcera não era nervosa, quem era nervosa era você. Então, aí que começou o tratamento para depressão. Prevenções e tratamentos. Então, as psicoterapias, os pensamentos, gente, sempre pensar positivo, sempre se engajar aos pensamentos bons. As terapias, né? Terapia ocupacional, a pessoa que está depressiva, vamos fazer um crochê, vamos fazer um tricô, vamos participar de trabalho voluntário. Então, isso tudo faz parte. Técnicas de relaxamento, yoga, rezar, se conectar, isso tudo faz parte do tratamento para depressão. Os tratamentos medicamentosos, né, que a gente fala muito, o tratamento medicamentoso, ele tem que ser aderido pelo paciente, ele tem que fazer. Às vezes a gente fala depressão, as pessoas confundem com tristeza. A gente tem problemas normais na vida. Uma vez eu estava bem triste, assim, meu marido tinha perdido o emprego, estava bem triste, assim. E daí eu fui no psiquiatra. Daí eu cheguei lá e ele disse assim, eu contei o que estava acontecendo. Ele disse assim, não, o que está acontecendo contigo é normal. São coisas normais que acontecem com uma pessoa. Daí ele perguntou assim, tu tens pensamentos estranhos? Daí eu perguntei para ele, tipo matar ou morrer? Daí ele disse, não. Ele disse, então isso são coisas normais. E ele me deu um remedinho para tirar a ansiedade. Daí ele me deu um remédio e eu tomei esse remédio. Daí eu tomei uma semana e o remédio me deu uma alergia. Mas uma alergia, gente... Eu fiquei com o corpo todo com alergia. Daí me deu um medo de morrer que vocês nem imaginam. Daí me mediquei, meu cunhado é médico, tirei foto, mandei para ele. Quando o médico me retornou, eu já estava medicada. Daí quando eu retornei na consulta, ele me perguntou, como é que tu estás? Eu estou bem. E a ansiedade? Eu disse, doutor, saiu toda pelos poros, porque o meu medo de morrer foi tão grande que a ansiedade saiu toda. Mas era uma tristeza, era uma situação difícil que eu tinha que passar. Então eu não estava depressiva, eu estava com uma situação difícil, que muitos têm situações difíceis para passar. E o depressivo, ele tem que ter consciência que ele precisa do tratamento constante, senão ele vai ter altos e baixos. Ele faz o tratamento, fica lá em cima e dali um pouco ele cai. Ele cai, ele vai lá embaixo. Isso acontece muito com quem tem problema de bipolaridade, porque a bipolaridade, mesmo com a medicação, a pessoa tem esses altos e baixos. Tá? Então nós temos que saber que nós temos que procurar ajuda, que nós temos que nos tratar, que nós temos que nos cuidar. Um dado sobre suicídio de novo. Tá? Segundo o Ministério da Saúde, os homens morrem por suicídio 3 a 4 vezes mais que as mulheres. Né? As mulheres possuem mais tentativas e morrem menos. Né? Por que os homens acontece isso com eles? Eles usam formas mais violentas, né? As mulheres, às vezes, usam medicação, elas usam outras coisas, veneno de rato, elas usam outras coisas. Os homens são mais violentos e eles conseguem mais. Vamos conversar assim um pouquinho como é que está a vida dos homens no último século. Né? Mudou muito, tanto a vida do homem quanto da mulher mudou muito. Por quê? Antes da Revolução Industrial, o mundo era agrícola. Veio a Revolução Industrial, ele deixou de ser agrícola, ele foi ser manufaturado, os homens saíram para trabalhar, saíram do campo. Nos últimos 100 anos, principalmente, a concorrência aumentou muito a concorrência no trabalho. Por quê? Porque a mulher entrou no mercado de trabalho. Há 50 anos atrás, a mulher começou a entrar com tudo no mercado de trabalho. Então, os homens, vamos passar os homens de hoje. Quem é homem aqui sabe o que eu estou falando. Os homens de hoje,
Eles estão competindo com os colegas de trabalho, eles estão competindo com as colegas de trabalho, eles precisam bater meta, eles precisam chegar em casa e ajudar a sua esposa, porque antes eles eram o quê? Protetor e provedor. Eles protegiam o lar e proviam. Hoje não. Hoje eles têm que chegar em casa, eles têm que ajudar a dar banho nas crianças, a pentear o cabelo, a fazer a lição, levar para a escola, trazer da escola, levar para o inglês, trazer... A vida é partilhada. E os homens, muitos, não foram preparados para isso. Outra coisa que também não se fala muito, no caso de uma separação, né, em que a família se separa, não é só a mulher hoje em dia que está sofrendo violência, o homem também sofre violência psicológica. Né? Muitas vezes as mães afastam os filhos do pai, fazem chantagem, elas fazem uma alienação parental, né, que falam mal do pai. Então, tá difícil também. Não tá fácil ser homem, gente. Então, tá bem difícil para os homens também. Então, às vezes, junta 2, 3 fatores desse, não vai bem no trabalho, porque já está com problema em casa, não consegue ver os filhos, já está depressivo. Então, eles tentam. E também o homem é uma pessoa muito fechada, né? Não estou falando mal, gente. Eu só estou dizendo que vocês são fechados. Os problemas de vocês são de vocês. Se o teu marido chega em casa triste, tu vai dizer assim, o que aconteceu? Ele vai dizer nada. Nós não. Se eu chego em casa triste e o meu marido pergunta, o que aconteceu? Tudo, com detalhes, com cor da roupa, com tudo. A gente fala tudo. Então, isso também é um fator que leva à depressão. Nós, mulheres, a gente é assim, ó. A gente tem a melhor amiga, a gente tem a irmã, a gente tem a manicure. Hoje, com a manicure, com a unha em gel, a gente vai lá, já aconteceu comigo, tu chega lá triste, tu bota a tua mão lá, tu fica 1h30, gente, elas deviam até cobrar mais. Tu fica 1h30, ali tu fala, tu chora, tu já sai de lá outra pessoa. Por quê? Porque tu conversou, porque tu trocou uma ideia, né? Então, esse é o fator que levam os homens a cometer o suicídio. E as mulheres que conseguiram tantas coisas no último século? Então, as mulheres, eu estava escutando uma palestra da Maísa Braga, que eu adoro ela. Ela diz que as mulheres, na época lá, antes de Cristo, elas eram tratadas pior que os animais. Se saía uma caravana de soldados que tinham mulheres e eles encontravam água, quem tomava água primeiro? Era o comandante, depois os soldados, depois os camelos, depois os cachorros, depois, quando a água estava turva, eram as mulheres. Então, nós sempre tivemos uma condição inferiorizada. Nós sempre fomos mais frágeis fisicamente. Né? Então, isso sempre, a gente sempre foi inferior. No último século, dos 50 anos para cá, as mulheres conquistaram um lugar maravilhoso. Hoje, profissões que eram somente de homens, vou dar um exemplo, medicina. Hoje, 53% do corpo clínico são mulheres. Veterinária, agronomia, engenharias, que eram profissões só de homens, já está classe meio a meio. A universidade já está mais mulher, está 55% mulher. Então, ela conseguiu muita coisa nesse período. Só que também ela conseguiu coisas desagradáveis. Né? 42% dos lares são de mulheres solos. Elas cuidam dos seus filhos, tratam os seus filhos sozinha. Né? Elas conseguiram doenças que antigamente eram só de homens, hipertensão, infarto, né? Infarto fulminante, antes só tinha em homens. AVC era quase que exclusivamente em homens. Não que não acontecia em mulheres, gente, mas era muito difícil. Mas elas conseguiram isso também. Por quê? Porque elas têm uma vida dupla, uma vida fora de casa, uma vida em casa. Então, elas tentam mais, mas elas conseguem menos. Por quê? Porque elas buscam o tratamento. Elas vão buscar ajuda. Né? E elas têm aquele fator de amar. Elas amam os filhos, elas amam... Eu conheço pessoa que tentou o suicídio e que hoje ela vive. Ela tem sequela da atitude que ela teve, mas hoje ela vive e parece feliz. Então, isso nós temos que ver. O que é importante para nós, o que nós precisamos fazer para cuidar bem da nossa vida. Por mais que a gente passe por dificuldade, pela dificuldade que for, né? Eu estou doente, eu estou com uma doença grave, o meu pai está doente, eu
estou com dificuldade financeira, eu briguei na minha família. Não importa a dificuldade que você tenha, você tem que ter fé, né? Conectar com Deus, orar, pedir e ter muita fé. Se conectar a uma religião, ter espiritualidade, buscar, saber que existe uma força suprema. Deus está ali, gente. Ele é nosso Pai. É só nós saber pedir. É só nós pedir que Ele vai nos atender. Ele não nos trouxe para cá para nós sofrer. Nós viemos para cá para crescer. Trouxemos coisas que nós precisamos resolver. Né? Trouxemos desavenças amorosas, trouxemos desavenças com os amigos, trouxemos imperfeições, más tendências, mas isso faz parte de nós, faz parte do nosso planejamento reencarnatório. Então, nós não podemos desistir, nós temos que seguir. E como eu falei no início, nós estamos num mundo muito bom de se viver. Então, vamos parar hoje, né, depois dessa palestra que talvez tenha sido um pouquinho pesada, vamos chegar em casa e vamos ver, vamos deitar no travesseiro e ver o que nós temos para agradecer. Gente, a gente tem tanta coisa, a gente mora numa cidade boa, todo mundo aqui trabalha, ninguém está passando necessidade. Então, vamos agradecer a tudo que nós temos, né, para que a nossa vida tenha um outro sentido. Vamos agradecer as mínimas coisas, agradecer a chuva dessa semana, agradecer o sol de todo dia, né? Eu coloquei no início um campo de girassol. Eu não sei se quem já teve a oportunidade de ver um campo de girassol, ele é muito lindo. E ele acompanha a rotação do sol. Quando tem sol, ele vai virando, 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 e ele acompanha a rotação do sol. Ele está sempre lindo, maravilhoso num dia de sol. E quando está com chuva, tempos nublados, ele vai buscar a luz. Ele vai buscar a luz e ele não vai conseguir. E eles acabam voltando um para o outro. E nessa analogia do Setembro Amarelo, a gente usa muito o girassol. Então, se você não consegue, né, peça ajuda. Faça como o girassol. Olhe para o teu companheiro do teu lado, para o teu marido, para a tua esposa, para quem for, para o teu colega de trabalho, e peça ajuda. Né? Vamos ser resilientes que nem o girassol. A vida nos ensina a ser resiliente. Então, vamos fazer isso para que a gente tenha uma vida melhor. Né? Então, o meu recado para vocês hoje é esse, né? Que vocês voltem para casa, que vocês vejam o quão bom é viver hoje em dia, né? E que as coisas, às vezes, que a gente passa, elas não são tão importantes. Às vezes a gente vai passar por uma coisa, vai olhar lá para o passado e vai ver assim, nossa, tirei de letra e naquela época eu quase morri. Então, a vida é assim. A resiliência que nós temos que ter e o amor pela vida, o amor pelas pessoas, fazer a caridade, sintonizar no bem e que tudo vai dar certo. Pessoal, eu quero agradecer a atenção de todos, né? Quero dizer que fiquei muito, muito, muito feliz de estar aqui. Quero agradecer ao nosso mentor da casa, agradecer os espíritos de luz que estiveram aqui conosco, que nos auxiliaram, que nos ajudaram, né? Enfim. Quero agradecer a todos e que tenham um bom retorno para suas casas. Boa noite. Depois dessa mensagem, né? Precisa na minha oração, já estamos todo mundo agradecido, muito agradecido. Finalmente, muita vida de irmãos, chamar essa mente, coração, levar meus pensamentos a Deus, a nosso Pai, essa vida imunda, melhorar lentamente essa oração, que eu vou levar para a cama. Deus, nosso Pai, que é todo poder e bondade, dá-nos, Senhor, aquele que passa pela provação, dá-nos aquele que procura a verdade, onde no coração do homem é compaixão e a caridade. Deus, dai Deus, oração, a guia, a sua consolação, ao doente reforço. Pai, Deus, Padre, o entendimento, o Espírito da verdade, a criança ouviu o Pai. Senhor, que a tua bondade permita aos Espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, o raio inacaído do vosso amor, pode abraçar a terra, deixar de viver das concretas, bondade fecunda e infinita,
Todas as lágrimas ficarão, todas as dores se acalmarão. No seu coração, no seu pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como luz sobre a montanha, nós nos esperamos, Senhor, com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, querendo de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai a força de vós por essa felicidade até vós. Dai a verdade pura, dai a fé, dai a razão, dai a simplicidade para ver nossas almas, o espelho onde pode refletir a vossa imagem. Essa prece, Senhor Jesus, em teu nome, para que os bons espíritos, melhor que o principal dessa casa. Agora aqui encerrada a primeira parte do trabalho dessa noite, que foi a palestra da Teresa, que foi muito maravilhosa. Ela pode se sentir muito bem do que ela falou essa noite. Muito. Foi a primeira de muitos que servem convite. Isso a gente todo mundo vai esperar. Então, todo mundo pode ficar sentado nos seus lugares e serão chamados para o espaço. Tá? E assim seja, Senhor. Muito obrigada a todos. Ainda que bem melhor. Maravilha.